Boa noite, pessoal. Então, aqui na nossa. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Trilha BV. E essa nossa aula, esse nosso encontro inicial na Meta 1, no tema Introdução ao Direito Notarial e Registral, eu decidi que era importante fazer algumas contribuições através de mini-aulas para chamar a atenção de vocês a certos aspectos importantes do direito notarial e registral antes de entrar propriamente na introdução, na parte de teoria geral, nos princípios propriamente ditos. Eu acho que essa introdução ela vai servir não só como um parâmetro de entrada, mas esclarecer pontos iniciais que vão ajudar a consolidar e a compreender os próprios vetores específicos, os princípios da atividade, tanto os normativos quanto aqueles princípios implícitos, e especialmente compreender o porquê que em determinados momentos tanto o direito notarial quanto o registral, ele vai nos colocar em xeque quanto a algumas regras ou diretrizes gerais do direito, que vão ser, de certa forma, mitigados em função justamente da especialidade e do elevado grau de autonomia que esse ramo, se é que a gente pode definir dessa forma, que esse ramo do direito ele possui. Tudo bem? E o que eu gostaria de, já de início, ou antes de entrar nessa parte introdutória geral, esclarecer para vocês alguns pontos que decorrem do fato do direito notarial e do próprio direito registral, apesar de algum barulho, de alguma discussão acadêmica ainda, ele se insere nessa ótica de especialização do conhecimento, que, especialmente no pós-Revolução Francesa, todo o mundo ocidental, ele acabou caminhando nesse sentido. A ideia daqueles profissionais ou daqueles estudiosos, né, de multifacetas do conhecimento, a exemplo do Aristóteles, Leonardo da Vinci, dentre outros que o próprio professor Loureiro cita na obra dele, em função da evolução da sociedade, da acumulação de conhecimento, chega um momento na história em que a especialização dos conhecimentos ela se torna imprescindível para a continuada dessa caminhada, dessa evolução, inevitável do ponto de vista de rever o modelo do próprio projeto pedagógico acadêmico, de se segmentar as áreas do conhecimento, a fim de que os estudiosos, a fim de que as pessoas pudessem aprofundar estudos e conhecimentos em determinadas áreas, colaborando assim com o desenvolvimento da ciência, com a evolução e com o desenvolvimento científico e cognitivo, para que a sociedade, para que o mundo pudesse, a cada dia, né, a cada ano ali que passasse, também percebesse os benefícios dessas especializações, né, especializações no direito, na medicina, nas ciências biológicas. Então, quando olhamos um pouco para trás, aquela ideia de que para entender o presente ou para entender o momento que vivenciamos, para que, enquanto sujeitos, né, no mundo, possamos compreender o momento em que estamos aqui, ou pelo qual passamos nesse plano, né, nesse plano existencial material, é imperioso que façamos esse olhar em farol para o passado, compreendendo essas bases, projetar um futuro, mas, sobretudo, para ter uma compreensão clara do objeto do conhecimento sobre o qual nós estamos nos debruçando. Então, em se tratando de origem histórica, ou em que momento que esse direito notarial surge, se nós fizermos essa retroação, nós conseguiríamos encontrar traços do que é a figura do notário, ou a figura do notário não, do que é essa função notarial, da importância dele para a instrumentalização de negócios, de atos jurídicos, tal como ela é evidentemente constatada hoje, e bastante evidenciada, e cada vez mais ganhando importância. Essa retroação ela vai para muitos séculos atrás. Há uma passagem, uma referência
salvo engano, no próprio livro do professor Loureiro, em que se encontra um escravo na Roma Antiga, ou no antigo Império Romano, com o nome de notário. Ou a ideia da função do notário, essa função da escrita, essa função da instrumentalização, ela é tão antiga que, em certos momentos da história, eles preparavam determinados, né, serviçais, né, digo escravos porque de uma época em que homem escravizava homem, em que essa nomenclatura vai estar ligada àquela pessoa que tinha uma determinada habilidade na escrita, e naquele tempo numa escrita, né, cartográfica, né, manuscrita, escrito à mão, dando todo um significado para essa ligação que o notário, ou a figura do notário, a função notarial tem com um direito das formas, com um direito que vai primar por aspectos de uma redação jurídica, de uma instrumentalização de vontades, que vai formalizar manifestação de vontades das pessoas relacionadas a determinados negócios jurídicos patrimoniais ou de elevada importância, tanto social quanto econômica. A gente vai conseguindo buscar esses significados de origem, que se transforma, que evolui, mas que ainda é hoje uma, uma atividade relacionada a uma espécie de direito das formas. É um ramo que se aloca, ou que busca uma alocação autônoma enquanto um ramo do direito, e daqui a pouco nós veremos o porquê disso. Haja vista que ela não consegue se alocar exclusivamente no direito privado e tampouco no direito público, mas que, ao mesmo tempo, ela concatena regras de ambos, dessas duas searas do direito, daí porque vai se falar em uma natureza jurídica híbrida, né? Essa função notarial tendo uma natureza jurídica híbrida, híbrida porque conjuga regras tanto de direito público quanto privado, e de que esse jurista, ou esse profissional que no Brasil é um jurista, ou é uma pessoa com formação jurídica, ao se investir nos termos do artigo 236 da Constituição, na função notarial, a parte de prévia aprovação em concurso público, se torna esse jurista híbrido. É um jurista que não se enquadra na classificação de um jurista público, ou um jurista agente público, tal como um magistrado, um promotor de justiça, mas que também não é um jurista privado. Não se equipara a um advogado. Daí a expressão tertium genus, ou um terceiro gênero de jurista, de profissional com habilidades jurídicas, mas que tem uma alocação topográfica própria, que vai ter uma funcionalidade dentro daquele corpo social em relação a atos e negócios jurídicos, que em alguns casos apenas ele é que conseguirá preencher os requisitos da lei a partir daquilo que for rogado pelos interessados, pelos usuários do serviço. Então é importante a gente ter essa percepção inicial, histórica, de função, de utilidade para a sociedade, de um ator importante na intermediação de negócios jurídicos e da própria circulação de riquezas, antes de entrar propriamente nos princípios que regem a atividade. Recomendo muito nesse ponto a leitura da parte introdutória da obra do professor Luiz Guilherme Loureiro, que trata de maneira assim, não tão. Trata da medida exata, ao ponto de te dar condições de compreender esse eixo de alocação topográfica do direito notarial. Beleza? No próximo vídeo, na próxima aula, nós vamos passar a falar sobre os princípios do direito notarial. Até lá. Tchau.